Fala galera, começando mais um resumo tático da Copa, hoje começando com o primeiro jogo do dia, que foi a vitória do Irã para cima de País de Gales, começando pelas escalações, porque o Irã veio muito diferente do que tinha, da escalação que tinha entrado em campo contra a Inglaterra. Foram 5 mudanças, a principal delas é a entrada do Azmoun, que é um dos principais jogadores do Irã na atualidade, ele que não está 100% fisicamente, por isso talvez inclusive não tenha jogado contra a Inglaterra, começou como titular hoje. Com isso o Taremi, que foi o centroavante do time naquele jogo, veio jogar um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo, quase como uma dupla de ataque. Ele foi um misto entre dupla de ataque e um ponta esquerda, porque às vezes também ele baixava para ajudar bastante na marcação. Do outro lado, o Gales mudou também, porque o Kiefer Moore, que entrou no segundo tempo contra os Estados Unidos e mudou o jogo a favor de Gales, também ganhou a vaga, aquele centroavante grandalhão, pivô. Ele ajudou muito o time a conseguir aquele empate contra os Estados Unidos, começou como titular hoje. Mas a verdade é que o primeiro tempo foi um jogo bem amarrado. Nenhuma das duas equipes conseguia desenvolver muita coisa. Foi um confronto ali entre um Irã num bloco médio-baixo, tentando roubar a bola e contra-atacar rápido, principalmente acionando o Azmoun nas costas da linha de defesa, sempre tentando acionar ele o mais rápido possível, não conseguiu desenvolver muita coisa. E do outro lado, o País de Gales tentando aquelas bolas longas, né? Seja para o Kiefer Moore fazer o pivô, o centroavante grandalhão segurar a bola no ataque, ou aquela bola cruzada, aquela diagonal que sai da esquerda dos pés do Ben Davies, que é o zagueiro com melhor qualidade de passe de País de Gales, buscando o Connor Roberts lá do outro lado, o ala direita. O País de Gales também tentou muito esse tipo de jogada, mas também sem muita efetividade. No segundo tempo, logo no começo, o Irã conseguiu encaixar um desses contra-ataques. O Azmoun saiu cara a cara com o goleiro, bateu na trave, no rebote, de novo o Irã colocou a bola na trave, então foram 2 bolas na trave no mesmo ataque, e o Irã foi bem melhor. O Irã cresceu muito no segundo tempo. País de Gales se viu ali meio que sem saída, sem conseguir trabalhar, sem conseguir passar tempo no campo de ataque. O Irã foi muito melhor tanto nos contra-ataques como na segunda metade do segundo tempo, onde o Irã dominou praticamente o jogo, né? Amassou o País de Gales. Me pareceu chegar na reta final da partida mais forte fisicamente e mentalmente, o que também é muito importante. O País de Gales estava ali meio que sem saída, tanto que os 2 gols do Irã saem já nos acréscimos, né? Um é uns 97 e outro já aos 100 minutos de partida, depois de 10 minutos de acréscimo. Mas se a gente reparar, o primeiro gol do Irã, o País de Gales está marcando ali com 7 jogadores só. Os outros 3 jogadores, Kiefer Moore, Bale e o Brandon Johnson, não voltaram, ficaram lá na frente. Então são 7 jogadores e estão todos dentro ali da área, quase dentro da pequena área. Então qualquer rebote, qualquer bola que sobre, há uma possibilidade de quase 100% da bola ficar com o Irã. Foi isso que aconteceu, inclusive, e de fora da área o Irã conseguiu abrir o placar. Ainda deu tempo de fazer o segundo na reta final, quando o País de Gales estava indo para frente com tudo, tentando o empate de qualquer maneira. O Irã chega na última rodada bem vivo na disputa por uma vaga na próxima fase, e País de Gales que vai pegar a Inglaterra, a situação ficou bem complicada. Indo agora para a vitória de Senegal sobre o Catar, num jogo em que Senegal venceu, mas não convenceu. O Senegal jogou com um time mais ofensivo. Kuriate, que saiu machucado no jogo anterior contra a Holanda, que é volante, não jogou essa partida. Quem jogou foi o Jeju, que é um atacante. Então o time veio com 4 atacantes, veio num 4-2-4. E enfrentou um Catar que conseguiu ser mais competitivo hoje. O Catar, que parecia ser um time muito nervoso no jogo da estreia, hoje conseguiu ter um pouquinho mais de calma, fez um primeiro tempo num bloco um pouco mais baixo, escapulindo, saindo dos contra-ataques, e aí apareceu muito mais no jogo do Akram Afif, que é o grande craque desse time, ele que conduziu o time ao ataque, puxando esses contra-ataques. No segundo tempo, por ter sofrido o gol na reta final da primeira etapa e precisar correr atrás do resultado, no segundo tempo o Catar jogou com mais bola no pé, mais bola no chão, tentando construir mais jogadas, o que se assemelha um pouco mais ao que o Catar fez ao longo do ciclo, né? Foi um time que foi montado para isso, para ter mais posse e construir mais jogadas. E aí se destacou a partida que fez o Abdul Karim Hassan, que é a lateral esquerda de origem, mas joga de zagueiro pela esquerda nesse time, nessa linha de 3 zagueiros. Fez um lançamento excelente pro gol do Catar, pro Mohamed, que estava bem aberto na direita, finalizou de fora da área, enfim, vale esse destaque. Mas o Catar é um time que defensivamente é muito frágil. É um time que a linha de 5 ali, os 3 zagueiros, falham muito individualmente e coletivamente. Tomam muito bola nas costas coletivamente, deixam muitos espaços, as distâncias entre os defensores são muito grandes. E individualmente o time falha muito, né? Tanto que o primeiro gol de Senegal sai de uma falha individual. Mas eu disse que Senegal vence, mas não convence.
porque Senegal teve muita dificuldade de criar contra esse time do Catar. Fez 3 gols, é verdade, mas se a gente relembrar aqui os 3 gols, o primeiro é uma falha individual do Catar, o segundo é um escanteio e o terceiro é já com o Catar se mandando pro ataque com tudo, e aí sim, Senegal encontra espaço demais para atacar e consegue construir uma jogada. E aí mostra como o Senegal sente falta do Mané, né? Porque o Mané é o principal jogador da seleção, mas está indisponível, está machucado. Senegal venceu, não convenceu, inclusive acho que o Senegal foi melhor no primeiro jogo, que perdeu para a Holanda, do que nessa vitória hoje pro Catar. Indo agora para esse Equador e Holanda, que empataram por 1-1, um bom jogo taticamente, eu achei um jogo bem interessante. E o Equador foi muito bem na partida, foi melhor do que a Holanda, inclusive. Se merecesse ter algum vencedor nesse jogo, esse vencedor deveria ser o Equador. E isso passa muito, pra gente entender esse bom jogo do Equador, pela escalação, porque o Equador mudou a formação tática do jogo anterior que fez contra o Catar para esse jogo agora. O Equador foi por uma linha de 5, jogou com 3 zagueiros, tirou um dos atacantes, saiu o Ibarra e entrou o Porosso mais um zagueiro. E com isso, o Gustavo Alfaro, técnico do Equador, meio que espelhou a Holanda, né? Foi para jogar numa linha de 5 com 3 zagueiros, como a Holanda, por exemplo, também joga. E dessa maneira, o Equador dificultou muito as construções da Holanda. Conseguiu anular ali a Holanda, que gosta muito de trocar passos curtos e sair jogando, mas o Equador conseguiu fechar muito bem a construção e amarrou muito o jogo da Holanda. Não à toa, o De Jong, que foi o melhor jogador disparado da Holanda contra Senegal no primeiro jogo, esse jogo ele não teve a mesma influência, ele não conseguiu desenvolver o mesmo jogo, porque ele estava muito bem marcado pelos equatorianos. Inclusive o Plata várias vezes estava quase que marcando ele individualmente, conseguindo impedir que ele recebesse a bola com liberdade. Mas tem algo interessante nesse jogo, que foram as manipulações nas saídas de bolas dos dois times. Enquanto a Holanda conseguia, muito por conta do De Jong, arrastar essa marcação do Plata que eu acabei de falar, para liberar o Ake zagueiro pela esquerda da Holanda, para ficar livre e conseguir conduzir, ou seja, o De Jong puxava o Plata da direita para dentro, liberava o Ake recebia e tinha campo livre para conduzir. Não à toa, o gol da Holanda sai assim, o Ake recebe com liberdade, conduz, faz o passe, ele tem uma capacidade de construção muito boa, jogador do Manchester City, joga lá com o Pep Guardiola, ele encaixa o passe, tem a falha do Caicedo, é verdade, mas a jogada começa com o Ake construindo. Do outro lado, o Equador também conseguia manipular a marcação da Holanda, isso porque o Equador, como eu falei, com 3 zagueiros, mas um dos volantes, o Gedson Mendes, ele baixava na altura dos zagueiros, ou seja, ele fazia quase que uma linha com 4, com os outros 3 zagueiros, para atrair a marcação do Klaassen. E aí o Klaassen vinha junto com ele, era atraído pelo Mendes e liberava campo pro Félix Torres conseguir conduzir. A diferença é que o Félix Torres não tem a mesma capacidade de construção, por exemplo, que tem o Ake. Então no primeiro tempo foi um jogo um pouquinho mais amarrado, o Equador também não teve tantas chances assim, apesar de ter finalizado mais, mas a Holanda foi muito efetiva na oportunidade que teve. Eu disse que o Equador amarrou o jogo da Holanda, a Holanda finalizou só 2 vezes durante os 90 minutos. Não teve mais finalizações do que isso, só que foi efetiva, conseguiu fazer um gol. O Equador finalizou 16 vezes, e a grande maioria dessas vezes no segundo tempo, porque foi ali um momento em que o Equador conseguiu encaixar muitos contra-ataques. É uma equipe muito forte, né, muito veloz, conseguiu encaixar vários contra-ataques, e fez um gol roubando a bola no campo de ataque, contra-atacando, e conseguiu ter outras oportunidades, acabou não conseguindo fazer o segundo gol, mas o Equador vem muito forte buscando essa vaga nas oitavas. Fechando o nosso resumo do dia com um empate por 0-0, mais um 0-0, dessa vez entre Estados Unidos e Inglaterra, num jogo num ritmo bem baixo, mais um jogo ruim na Copa do Mundo, a verdade é essa, né? A Inglaterra tendo muita dificuldade para construir, bem diferente do que foi daquele 6-2 da estreia. Hoje não teve muita dificuldade para construir jogadas, para levar perigo ao gol dos Estados Unidos. As poucas jogadas que conseguiu foi uma combinações ali pelo lado direito, com o Trippier, com o Saka e com o Bellingham, conseguindo manipular a marcação do lateral esquerdo, Anthony Robinson, mas foi muito pouco. A Inglaterra não conseguiu construir muita coisa e não fez por merecer mesmo abrir o placar nem sair na frente. Os Estados Unidos, por outro lado, vale destacar a performance individual do tripé de meio campo, o Musah, o Tyler Adams e o McKennie. Os 3 jogaram bem, conseguiram fechar bem os espaços, e os Estados Unidos assustou um pouquinho nos contra-ataques, mas não foi nada demais também não fez por merecer tirar o 0 no placar, mais um 0-0 na Copa, e a gente encerra o resumo de hoje da Copa do Mundo. Amanhã a gente está junto de novo.